Olá, chegou o dia em que você, eleitor, vai às urnas para escolher seus representantes municipais. As eleições para prefeito e vereador já começaram em todo o Brasil e devem continuar até às 5 horas da tarde. Depois de 5 edições especiais sobre os preparativos para esse dia, esclarecendo dúvidas e discutindo temas que envolvem todo o processo eleitoral, hoje aqui no Tela 1 Eleições você pode acompanhar a cada 2 horas o que está acontecendo em Curitiba. E para começar, vamos falar das expectativas para esse dia tão importante. A Rede Teia de Jornalismo está com equipes de reportagem em várias regiões de Curitiba. E a repórter Gabriela Junqueira está ao vivo com mais detalhes sobre essa cobertura. Olá, Gabriela! Olá! Durante todo o dia de hoje, mais de 60 repórteres divididos em 11 equipes estão espalhados por toda a cidade de Curitiba acompanhando o processo eleitoral. A Rede Teia fica com você até o final da apuração dos votos, trazendo as principais informações do dia, o acompanhamento de todos os 7 candidatos a prefeito, além de entrevistas com especialistas em diversas áreas para debater como melhorar a qualidade de vida em Curitiba. No site redeteia.com você encontra todo o conteúdo produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Seu voto continua depois que você aperta o confirma. Gabriela Junqueira, Rede Teia nas eleições 2012. Obrigada pelas informações, Gabriela. E para aqueles que ainda não foram votar e não sabem ao certo o que podem ou não fazer, o Tela 1 Eleições preparou algumas dicas para ajudar nessa hora. Por exemplo, o que é permitido levar para o local da votação? Veja as informações com Juliano Gondim. Além da documentação, o eleitor pode trazer os santinhos, com as chamadas colinhas com os números de seus candidatos. Lembrando que ele deverá ter em mente 7 dígitos, 2 para prefeito e 5 para vereador. A estimativa do TSE é que cada eleitor demore cerca de 40 segundos para votar. Nas eleições municipais de 2008, esse número foi calculado em 31 segundos por eleitor. Repórter Juliano Gondim, Rede Teia para as eleições 2012. E o TSE incentiva que o eleitor leve sua cola para auxiliar no momento do voto. Um folheto padrão está disponível para download no site do órgão. Basta entrar na página inicial, clicar na imagem Eleições 2012 Voto Limpo e imprimir a sua colinha. A repórter Franciele Fernanda conversou com o professor de Direito Tárcio Violim sobre a Lei de Acesso à Informação. Vamos acompanhar. Eu estou aqui com o professor de Direito da Universidade Positivo, Tárcio Cabral Violim. Ele também possui um blog na área de Direito denominado Blog do Tárcio. Olá, Tárcio, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bom? Então, Tárcio, a gente vai falar sobre a Lei de Acesso à Informação. Dá para você explicar para a gente o que é essa lei? Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela é chamada também de a Lei da Transparência. Ela é uma lei de 2011, mas começou a viger agora a partir de maio de 2012. Ela diz que qualquer administrador público tem que ser transparente, tem que divulgar as informações públicas para toda a população. As informações que não forem disponibilizadas, o cidadão tem o poder de fazer esse pedido por escrito e em 20 dias o administrador público ele é obrigado a divulgar essas informações, podendo ser prorrogado por 10 dias, ou seja, 30 dias no máximo, qualquer informação deve ser divulgada. Essa lei passou a valer este ano, mas ela está funcionando? As pessoas estão conseguindo ter acesso a essas informações? Em algumas esferas sim, em algumas esferas não. Então, por exemplo, na esfera federal, você pode fazer esse pedido pela internet e em 20 dias normalmente ele chega. Então, mais de 90% dos pedidos estão sendo respondidos. Em algumas outras esferas, não, porque essa lei ela também obriga que o terceiro setor que receba dinheiro público, as ONGs, também sejam transparentes. E tem algumas entidades aqui em Curitiba, por exemplo, o Instituto Curitiba de Informática, que não responde às informações que a gente solicita, porque eles dizem que eles são uma entidade privada e que daí não devem respeitar a lei. Então isso quem vai determinar daí que eles respondam vai ser o Poder Judiciário, que daí vai, provavelmente aplicando a lei, vai obrigar eles a serem mais transparentes. E qual a importância dessa lei para essas eleições, que é a primeira em que ela está entrando em vigor? Bom, depois do golpe militar de 64 e a ditadura militar entre 64 e 85, a gente na década de 80 a gente começou a construir a democracia. E a democracia existe tanto a democracia participativa quanto a democracia representativa. A Lei de Acesso à Informação, ela possibilita
que o cidadão tenha mais informações para participar dessa democracia participativa. Então ele vai ter mais informação para poder participar também da democracia representativa, que é o que a gente está fazendo hoje. Então as eleições é o ponto talvez chave aí da democracia representativa, mas só pode votar bem quem tem as informações necessárias. E a gente ainda está construindo, então a cidadania ainda está sendo construída, cada vez mais o cidadão vai ter possibilidades de obter essas informações, e não só o cidadão, os jornalistas, a imprensa, né, também vai ter essa possibilidade de conseguir essas informações e divulgar isso para a população. Ok, Tarso, obrigada pela sua entrevista. Obrigado, parabéns para o curso de jornalismo da Universidade Positivo por estar acompanhando a eleição de forma tão competente. Eu sou Franciele Fernanda. Seu voto continua depois que você aperta e confirma. Rede TEA, eleições 2012. Para quem ainda tem dúvidas sobre a justificativa, fique atento às dicas de Gustavo Panassioni. Que não puder comparecer no dia da votação pode justificar a ausência. Para isso, deve preencher um requerimento de justificativa eleitoral disponível em qualquer zona de votação. Caso ele não possa fazer isso no mesmo dia das eleições, tem até 60 dias para regularizar a sua situação com o Tribunal Regional Eleitoral. Repórter Gustavo Panassioni para a Rede TEA. E além do formulário, a pessoa também tem que apresentar um documento oficial com foto e o título de eleitor. E vale lembrar que o eleitor precisa justificar a ausência em cada turno da eleição. A Universidade Positivo também é um colégio eleitoral. Vamos ao vivo com a repórter Lana Chaves, que vai nos contar como foi essa primeira hora de votação. Bom dia, Lana. Estou aqui na Universidade Positivo com o Alex Ribeiro. Bom dia, Alex. Como está esse começo da sessão? Bem tranquilo para ser a primeira eleição com biométrico, bem tranquilo. E a gente viu que está demorando mais ou menos um minuto assim, a cada pessoa. Como que isso vai dar na votação? Assim? Sim, está o eleitor demorando mais ou menos em torno de 30 a 40 segundos, né? Em virtude de ser a primeira eleição voto biométrico, mas está indo bem. Provavelmente seja até às 17 horas tudo finalizado certinho. E o leitor biométrico está funcionando tudo certinho ou está dando algum problema? Não, perfeitamente, tudo certinho. Você tem alguma dica assim para as pessoas que estão, já que é a primeira vez, tem alguma dica assim? Não, que venha bem tranquila, que a votação está bem, está tudo correndo dentro dos trâmites. Seu voto continua depois que você aperta Rede TEA eleições 2012. Obrigada, Lana, pelas informações. E hoje você, eleitor, pode manifestar a sua preferência por um ou outro candidato, desde que de maneira silenciosa. Veja agora o que é e não é permitido com Mônica Amorim. O eleitor que vier votar pode sim usar boné, camiseta e broche do seu candidato. A lei não proíbe a manifestação individual, por isso também é permitido o uso de adesivos em carros particulares. Mas é preciso ficar em alerta. A aglomeração de pessoas usando esses itens próximo ao local de votação é considerado boca de urna e pode levar os eleitores à prisão. Não é permitido o uso de alto-falantes, a realização de comícios ou carreatas. E você, cidadão, também pode ajudar. Basta informar o juiz de zona eleitoral sobre alguma infração que você tenha visto. Repórter Mônica Amorim, Rede TEA nas eleições 2012. E quem está aqui no estúdio para conversar sobre essas eleições e o que esperar delas é o professor Pedro Eloy. Tudo bem, professor? Obrigada por vir participar aqui do Telão Eleições. Então, o que a gente pode falar das expectativas para esse dia, né? Tivemos um resultado de uma pesquisa aí que mostrou um resultado um pouco diferente do que vinha sendo apresentado. O que as pessoas podem esperar? Bom, a primeira coisa é que o dia de eleição sempre é um dia de esperança, né? Ninguém vai lá votar sem esperança. Se isso se confirma ou não é outro problema. Acho que a outra questão também muito importante é essa questão se votar é um direito ou é um dever. No Brasil, como é um dever, a obrigatoriedade de votar, isso é visto muito mais como um dever do que como um direito. E isso deveria se inverter. Votar deveria ser, acima de tudo, o direito. E isso se corrigiria com o voto facultativo, né? No dia que for instituído o voto facultativo, ele será apenas direito e não um dever de comparecer. Isso é um fator para modificar a política, com toda certeza, muito importante. E o mote de vocês aí, o voto continua, foi muito bem escolhido.
2, 3 semanas depois, diz a pesquisa brasileira aí que a pessoa esqueceu em quem votou. Então, o voto continua depois. Gostei muito desse mote. A pesquisa, o que ela tem de diferente, essa última, que é difícil comentar as pesquisas, inclusive por causa da própria questão eleitoral, né? Amanhã daria para fazer análises mais detalhadas, mais aprofundadas. Mas ela mostrou um pequeno crescimento do Gustavo e uma queda do Dutti. E que colocou, então, o empate técnico no limite, a pesquisa do Datafolha, com todos os erros, se todos os erros cometidos contra o Dutti e todos os erros cometidos a favor do Dutti daria o empate técnico. O Ibope já não capta essa situação, então colocaria aí o Ratinho com o Dutti no segundo turno. Havendo uma pequena possibilidade que também existe por causa desse crescimento do Fruit, acho que ele cresceu 3 pontos nessa última pesquisa. Se isso realmente se confirmar, se isso for realmente uma tendência, pode então dar o segundo turno. Eu acho que não está absolutamente, se agora tivesse que falar categoricamente vai ser com esse ou com aquele, certeza que o Ratinho Júnior, se a pesquisa realmente for aquilo que se espera ser, porque no dia, na véspera, elas normalmente, essas são confiáveis porque elas são checadas e os institutos têm que prezar a sua credibilidade, né? E o que a senhora acha que fez crescer os pontos, né, do Fruit? Será que foram os debates? Nesses últimos dias, assim, o que será que mudou a opinião do eleitor? Eu acredito que a definição muito mais dos indecisos, né? Porque o Gustavo entrou com a bola cheia, né? Candidato a senador mais votado em Curitiba, uma história bonita, deputado que enfrentou o deputado da motosserra, destaque na CPI, do mensalão, que está coincidindo com o julgamento e com condenações, né? Então, pode isso ter alavancado um pouco. Por outro lado, também não sei se o discurso dele no horário eleitoral, esse tom muito moralista em torno do eu fui, eu vou continuar, não sei se funciona também muito bem. Aí as pesquisas é evidente que a imagem é tudo hoje, mas você tem que ver que tipo de imagem realmente você vai transmitir. Por que o Ratinho está lá na frente? Sorridente, bom moço, não briga com ninguém. Então, uma identificação do cara que teve a ascensão social, que muitos estão tendo hoje, se espelha muito mais nele numa questão muito mais individual, pessoal, do que a questão coletiva da política. O Dutti, me parece que ele teve uma pequena queda também, que podem ter migrado votos do Dutti para o Fruit. O desgaste do poder é muito grande. O poder dá voto, mas o poder também desgasta, e aí tem muito aquele que vai votar, eu quero votar contra quem está no poder, né? Tá. Embora certo. Eu acredito que dê mais votos da máquina, essas coisas todas, né? Pessoas com interesses específicos que normalmente vão ser cabos eleitorais muito mais dedicados do que quem não tem nada a ver com o processo eleitoral. Então tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Tela 1 Eleições. E termina aqui a primeira edição do Tela 1 Eleições desta manhã. Voltamos às 11 horas com a participação das nossas equipes de reportagem que estão nas ruas trazendo as notícias das votações em Curitiba. Você pode acompanhar a nossa cobertura também pelo site teianoticias.com e pela Rádio Teia, entrando em jornalismo.up.com.br e clicar no ícone da rádio. Seu voto continua depois que você aperta o confirma. Rede Teia, Eleições 2012.